Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. É um privilégio poder estar de volta mais uma vez para juntos participarmos de mais uma escola bíblica dominical. Desta feita vamos estar estudando a lição de adultos da editora Betel, que traz por tema Ezequiel, o profeta, com a mensagem de juízo, arrependimento, restauração e manifestação da glória de Deus. E a lição de hoje é a lição de número 3, que traz por título Ezequiel, o atalaia sobre a casa de Israel. O textuário diz: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Ezequiel capítulo 3, verso 17, parte A. Cada cristão é enviado ao mundo para anunciar, no poder do Espírito Santo, tanto a salvação como o juízo vindouro. Os objetivos da lição desse domingo é, primeiro, mostrar o ofício do verdadeiro profeta de Deus. Segundo, alertar que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Terceiro, ressaltar que o profeta deve dar o aviso da parte de Deus. O texto de referência da aula de hoje está registrado em Ezequiel, capítulo 3, verso 18, 19 e 20. Os irmãos que não têm a lição podem fazer uso da sua Bíblia, aí no livro do profeta Ezequiel, capítulo 3. Os irmãos que têm a sua lição podem estar acompanhando a leitura, a qual vamos estar fazendo agora, que diz: Quando eu disser ao ímpio, aqui é o Senhor falando com Ezequiel, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade, do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livrastes a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá. E suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão requererei. Meus queridos irmãos, só pelo texto que nós lemos aqui de referência, nós já entendemos qual é a responsabilidade de uma atalaia, de Deus, do pastor, do pregador, do profeta, enfim, da pessoa que é chamada por Deus para ser uma atalaia no meio do seu povo. A função primordial de uma atalaia é a função, digamos assim, de um arauto, de um vigia no topo de uma torre. Ele está ali observando para ver o inimigo quando se aproxima. Infelizmente, como já tenho dito em lições anteriores, eu sempre bato nessa tecla porque é uma realidade que estamos vivendo nesse pós-modernidade, em que muitos pregadores deixaram de ser atalaia. Eles não estão preocupados com o pecado, não estão preocupados com as pessoas vivendo no erro, elas estão caminhando a passos largos para uma destruição, mas eles não estão preocupados com isso, porque a preocupação deles é com outra coisa. Os irmãos conhecem e sabem perfeitamente do que eu estou falando. Mas a introdução está dizendo aqui que quando o atalaia se conscientiza da sua responsabilidade, age com diligência e não perde o alvo. Ele não presta atenção na dificuldade, nos incrédulos e nos opositores, pois tem a ajuda do Espírito Santo de Deus para continuar fazendo a obra de Deus, quer eles ouçam ou deixem de ouvir. Como no caso da lição passada, que Ezequiel foi levantado no meio dos cativos para apontar o erro, para mostrar para eles por que eles estavam naquela condição e também mostrar para eles que ainda existia uma esperança desde que eles se humilhassem na presença de Deus, se arrependessem dos seus maus caminhos. Deus tinha coisa boa e, aliás, Deus continua tendo coisas boas, bênçãos para aqueles que se humilham na sua presença e obedecem à sua vontade. Então nós vamos ver aqui no primeiro tópico as características de um verdadeiro profeta de Deus. Então, uma expressão com a qual o povo de Israel estava bem familiarizado era a de atalaia. Assim, quando Deus diz
que estava constituindo Ezequiel como atalaia, ele bem sabia o que significava. Deveria apresentar ao povo as advertências divinas, sendo fiel na proclamação das mensagens. Nem todos os atalaias de Israel foram diligentes no cumprimento da missão, conforme está registrado lá em Isaías 56, verso 10. Então, quando nós olhamos para esse contexto aqui, nós vamos observar que Ezequiel entendeu o chamado de Deus, entendeu a mensagem de Deus, e Deus o advertiu dizendo: olha, você não precisa ter medo da cara deles não, porque eles são pessoas rebeldes, e eles não vão querer aceitar a mensagem. Por quê? Qualquer coisa, irmão, que vá de encontro com a zona de conforto, que vá mexer na zona de conforto das pessoas que estão no pecado, eles não querem serem descobertos, eles não querem ter os seus erros, os seus defeitos apontados. Então é claro que as pessoas vão se revoltar, porque para eles é mais confortável continuar vivendo na mentira, no engano, do que vir para a verdade, ou vir para a luz. O que é que o Senhor diz na palavra? Que aqueles que vêm para a luz, eles permanecem na luz, porque a luz não encobre nada. Mas por que, que as pessoas não querem vir para a luz? Porque elas preferem continuar com seus atos, né? Porque eles sabem que na luz eles não vão poder fazer nada secretamente. Eles não vão conseguir esconder nada, porque a luz tudo revela. Esse é um dos pontos. No que diz respeito ao que acabamos de ler aqui, conforme o comentarista e conforme a referência de Isaías 56 e 10, muitos profetas, eles se venderam. Eles resolveram fazer a vontade do homem por conta da prata, do ouro. Nós vemos ali a questão de Balaão, que foi um profeta que se vendeu. Mesmo sabendo que Deus jamais iria amaldiçoar o povo de Israel, ele resolveu atender à vontade daquele rei. E por pouco não perdeu a cabeça ali, porque o anjo ia degolar ele. Mas a coitada ali do animal impediu que isso acontecesse. E ele bateu no animal ali, e o animal retrucou, falou ali, porque o camarada estava tão cego, espiritualmente falando, que ele não percebeu que o anjo estava ali com uma espada afiada para degolar o seu pescoço, decepar a sua cabeça. Irmãos? E infelizmente existe muitos na nossa época, no nosso tempo, pessoas que estão vislumbrando apenas o brilho do ouro, da prata. Eles não estão preocupados com as pessoas, eles não estão ali para apontar o defeito e mostrar o caminho pelo qual aquelas pessoas podem se voltar para Deus, e alcançar de Deus o perdão, a salvação e etc. Eles estão preocupados em ter muita gente no seu entorno ali para que ele possa usufruir mais e mais das benesses que este mundo pode oferecer. Infelizmente. No primeiro ponto aqui, nós vamos perceber que o profeta deve ser da mais alta confiabilidade. Não pode ser uma pessoa que Deus jamais vai chamar também. E se ele se vender, como aconteceu com Balaão, Deus vai rejeitar. Tá certo? Então eu creio assim. Diz aqui que o profeta não pode ser aventureiro, nem agir com irresponsabilidade. O profeta é responsável por advertir o povo da destruição iminente que virá sobre os filhos da desobediência, conforme está registrado em Colossenses, capítulo 3, verso 6. Sob pena de ser culpado do sangue de quem morrer nos seus pecados. O profeta de Deus não pode ser relapso, nem negligente, mas diligente, sábio, submisso e fiel ao Senhor. Quer dizer, aqui no final nós vemos as características de um profeta de Deus. Ele tem que ser, veja bem, ele tem que ser diligente, ele tem que ser sábio, ele tem que ser submisso e tem que ser fiel ao Senhor. Por quê? Porque ele sabe que sobre os seus ombros pesa uma grande responsabilidade. A responsabilidade de anunciar o juízo para aquelas pessoas que estão andando errado e convencer aquelas pessoas a mudarem de atitude. Automaticamente, claro, meus irmãos, que nós, eu e você, não temos a capacidade de convencer ninguém, mas quando nós pregamos a palavra de Deus e mostramos como ela funciona, o que ela é e qual a implicação que ela traz para aquelas pessoas que se rebelarem contra Deus, então aí fica a cargo do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Mas o meu dever é pregar,
com fidelidade à palavra de Deus, é mostrar com quantos paus se faz uma canoa. Ok, meu amado? Então, esse deve ser, né, o meu objetivo, deve ser a minha obediência à palavra de Deus. E quando eu faço dessa forma, quando você faz dessa forma, você deita a cabeça no seu travesseiro e dorme tranquilo, porque você sabe que está cumprindo a sua missão. As pessoas podem não aceitar, as pessoas podem não querer ouvir a palavra, mas como o Senhor disse a Ezequiel, quer eles ouçam ou deixem de ouvir, fala. E o apóstolo Paulo ainda embasa isso dizendo, pregue em tempo e fora de tempo, inste. Então você não pode deixar de falar, eu não vou falar porque eu já falei e ele não quer ouvir. Não, você deve continuar falando. Enquanto Deus permitir, você precisa continuar falando que um dia esse planeta vai passar por um processo e quem não tiver com Cristo vai perecer. Essa é a verdade. E que ninguém faz nada e que fique oculto ou encoberto. Todas as coisas um dia, elas já estão patentes aos olhos do Senhor, mas um dia vai ser revelado para todos e para a vergonha daquele que anda praticando as coisas ocultamente e às escondidas. Bendito seja o nome do Senhor. No segundo ponto, um verdadeiro profeta, ele deve internalizar a palavra. Como é isso? Um servo de Deus precisa ter a palavra dentro de si primeiro, para depois profetizar e alertar o povo. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo, e disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dou. Então comi, e era na minha boca doce como mel. Ezequiel capítulo 3, verso 2 a 3. Comer o rolo simbolizava que o profeta precisava receber a mensagem de Deus e comprometer-se com ela antes de proclamá-la, pois quem não recebe antes não sabe, nem vive e, portanto, não pode transmitir a palavra de Deus. Nesse ponto aqui, algo me chama a atenção. Quando nós falamos de pregador do Evangelho, quando nós falamos de profeta de Deus, pastor, bispo, ancião, irmãos, não importa qual seja o título que você tenha alcançado aí na sua comunidade, aí na sua denominação, ou no ministério ao qual você está afiliado. O importante que você precisa entender é que para dar para os outros é preciso ter. Então, quando Ezequiel recebe o rolo, esse rolo aqui nada mais era do que a palavra escrita. Então ele deveria, aqui simbolicamente, ele deveria comer. Isso na prática quer dizer, você precisa ler a palavra de Deus, em outras palavras, você precisa se alimentar dessa palavra, você precisa ter uma experiência com Deus, você precisa ter comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Você não pode ensinar a Bíblia se você não tem conhecimento dela. Você precisa viver a palavra, porque você não vai trazer a atenção das pessoas simplesmente pelo que você fala, mas muito mais pela sua conduta, pelo seu modo de ser, pelo seu modo de viver, pela sua maneira de se conduzir. A palavra de Deus diz que eu preciso ser o exemplo dos fiéis em tudo. E como é que eu posso ser exemplo para os fiéis se eu prego uma coisa e vivo outra? É por isso que o Senhor diz, apresenta esse rolo a Ezequiel e diz, come. E ele comeu, e diz que na sua língua, na sua boca era doce, mas depois se torna amargo. Por quê? Porque há uma grande responsabilidade. É amargo porque você vai sofrer, né, a indiferença, você vai ser rejeitado, você vai ser perseguido. Se você realmente quer ser um obreiro de valor, se você realmente quer ser uma atalaia de Deus, você vai enfrentar essas coisas. Dentro da sua própria comunidade vai ter pessoas que vão rejeitar você e vão odiar você, porque você é uma pessoa que bate de frente com aquela vida preguiça que eles estão vivendo, né, camufladamente e enganando as pessoas, se passando por espiritual ou santo. Então, toda vez que você pregar, a palavra que o Senhor transmitir por intermédio da tua vida vai bater de frente com aquilo que as pessoas estão fazendo de errado. E eles não querem sair dessa zona de conforto. Então você vai ser perseguido, assim como foi os apóstolos, assim como foi Jesus.
né? E como muitos foram no passado e estão sendo hoje ainda. Qualquer pessoa que se coloca à disposição de Deus para ser uma atalaia, ele vai enfrentar N problemas na família, na comunidade, na sociedade, porque ele vai ter que ser uma pessoa diferente e ele vai lutar para que aquelas pessoas sejam diferentes também, ou seja, sejam um seguidor de Cristo, como disse Paulo. Sejais os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Entendeu, irmão? Então, esse era um dos pontos. E nós vemos aqui, e disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste bolo que eu te dou. Então comi, e era na minha boca doce como mel. Comer o rolo simbolizava que o profeta precisava receber a mensagem de Deus e comprometer-se com ela antes de proclamá-la, pois quem não recebe antes não sabe nem vive e, portanto, não pode transmitir a palavra. Então esse é o ponto primordial na vida daquele que quer se tornar uma atalaia nas mãos de Deus para avisar o povo contra o pecado, contra as coisas que eles praticam e conquistar essas pessoas, fazer com que elas se arrependam através do auxílio do Espírito Santo e se volte para Deus, porque como diz o próprio texto aqui de Ezequiel, o Senhor diz, eu não tenho prazer na morte do homem, antes o meu prazer é que o homem se arrependa do seu mau caminho e viva. Então, o prazer de Deus é que eu e você continue vivendo, mas para que vivamos, é preciso abandonar o pecado, é preciso abandonar a idolatria, é preciso nos voltarmos para Deus, para sermos santos, porque o Senhor nosso Deus, ao qual servimos, é santo. E o terceiro ponto vem falar que um profeta deve ser consciente da sua missão. Você precisa ter essa consciência. Você não pode transigir com outras coisas. É interessante que nos dias atuais nós vemos aí muitos profetas de Deus, né, andando em dois caminhos, se envolvendo aí com coisas que não diz respeito. Veja que no passado, quando Deus levantava um sacerdote, ele vivia única e simplesmente do sacerdócio. Ele foi chamado para ser um homem de Deus, ele precisava ser um homem de Deus. Ele não transigia com política e com nem nada, com nenhuma outra coisa que não fosse a dedicação 100% voltada para as coisas santas, para a obra de Deus. Por isso Arão e a sua família foram separados para viver no templo. Não tiveram porção na terra, não compraram sítio, não compraram fazenda, não ganharam nada de presente de ninguém, mas eles estavam ali confinados àquele espaço ali onde estava, né, montado ali a tenda, e a função deles era interceder pelo povo e viveram para sempre. A sociedade da época, o povo de Israel, eram responsáveis pela manutenção e pelo sustento da vida daqueles que foram escolhidos e separados por Deus. Hoje nós vemos algo diferente. Hoje nós vemos pessoas que estão no púlpito querendo pregar a palavra de Deus, agindo como um pastor chamado e escolhido por Deus, mas ao mesmo tempo se envolvendo com política, com profano e com tanta coisa tremenda, se corrompendo e se deixando corromper, e corrompendo outras pessoas. É um escândalo atrás do outro, mas estão em cima dos púlpitos, né, fazendo, entre aspas, aí a vontade de Deus. E a igreja tem aceitado isso, mas se você analisar biblicamente, está errado, porque o dever do profeta era ter consciência da sua missão. E vemos aqui que a pregação é ordenada na palavra de Deus, ela nos é imposta como obrigação. O apóstolo Paulo assim declarou, ai de mim se não anunciar o evangelho, em 1 Coríntios capítulo 9, 16. Além de fazer com fidelidade, como dispenseiro da revelação divina, conforme registra 1 Coríntios capítulo 4, versículo de 1 a 2, ensinando a Timóteo, ele declarou que pregues a palavras, instes, a tempo e fora de tempo, 2 Timóteo capítulo 4, verso 2. A ordem de Jesus foi, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, Mateus 16 e 15. O mensageiro precisa ser consciente do seu dever. E quando eu coloco isso aqui, quando a gente lê esse ponto aqui, nós entendemos, eu entendo, que eu não tenho tempo para me envolver com outras coisas. A ordem que eu recebi do Senhor
e pregar o evangelho a toda criatura. Instar, ou seja, insistir, né? E pregar em tempo e fora de tempo. Dedicar a minha vida na comunhão ao Senhor, né? No estudo da palavra, na oração, no jejum, para que eu possa sempre ser um canal aberto para Deus falar por intermédio de mim. E que a palavra que Deus transmitir por intermédio de mim, ela possa ir e alcançar e cumprir o desígnio pela qual o Senhor a enviou. Que ela encontre guarida nos corações e que o Espírito Santo consiga fazer a sua parte, que é convencer o homem do seu estado de miséria e trazê-lo, né, quebrantado, humilhado e reconhecendo o seu estado de miserabilidade e se derramar na presença do Senhor, como fez Ana, para alcançar a salvação e o perdão dos seus pecados. É isso que nós precisamos ter. Infelizmente não temos, mas vamos continuar orando para que o Senhor venha abençoar o seu povo, despertar aqueles que o Senhor chamou, que hoje ocupam posições e que têm deixado de lado para se envolver com outras coisas que não é o santo ministério, né? Louvado seja o nome do Senhor. No segundo tópico, nós encontramos aqui que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Nós falamos a princípio que o prazer de Deus é que todos se voltem para Ele, se arrependam e busquem o perdão de seus pecados. A morte do homem sem Deus é uma catástrofe. Os cristãos são convocados a anunciar a vontade de Deus e a se esforçarem para levar os ímpios àqueles que não servem ao Senhor dos exércitos e se converterem dos seus maus caminhos. Ou seja, os cristãos são convocados a anunciar a vontade de Deus e a se esforçarem para levar os ímpios, aqueles que não servem ao Senhor dos exércitos, a se converterem dos seus maus caminhos, conforme está registrado em Ezequiel, capítulo 18, verso 32, capítulo 33 e verso 11. Irmãos, é muito claro a palavra de Deus, no que diz respeito a nós cristãos levarmos a palavra de Deus aos ímpios, aquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Infelizmente tem uma ala da igreja no mundo, né, que eles preferem ir buscar os crentes, aqueles que já servem o Senhor, para suas denominações. Eles não perdem tempo em evangelizar, eles não perdem tempo em fazer estudos bíblicos e convidar as pessoas não crentes para poder ouvir a palavra de Deus, entender a palavra de Deus. Eles não batem na porta das pessoas que não são cristãs ou crentes de alguma denominação para... Você já conhece Jesus? Você já ouviu falar de Jesus? Até que ponto você já ouviu falar de Jesus? O que você conhece do Senhor Jesus? E aí você começa um diálogo, você explicar o que é o que aconteceu, como Deus amou o mundo, e começar um trabalho de discipulado com essas pessoas que não conhecem Jesus, que são pessoas que estão no pecado, são ímpias, não têm temor de Deus, não conhecem a Deus. Mas para muitos é fácil visitar os crentes e tentar ganhá-los, né, para suas religiões com narrativas. É porque lá você não guarda isso, lá você guarda aquilo, lá você foi batizado desse jeito, lá nós batiza desse outro jeito, lá não pode isso, mas lá na nossa pode aquilo. Irmãos, tem de tudo um pouco. E muita gente, como diz o apóstolo Paulo, são levados por esses ventos de doutrina. Mas a responsabilidade é pregar o evangelho para os ímpios, é para as pessoas que não conhecem Jesus. Se eu chego numa casa e dou bom dia, boa tarde ou boa noite, e a pessoa me recebe, eu falei, você já conhece Jesus? Já. Às vezes a pessoa já sabe, nós somos da igreja tal. Ah, irmão, graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Deus. Muito bom saber que aqui tem uma família, né, de filhos de Deus. Que Deus continue abençoando vocês. Nós estamos fazendo um trabalho, evangelizando aqui, mas o nosso alvo é as pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Vocês permitem fazermos uma oração? Às vezes a pessoa permite, você ora junto com eles, agradece pela atenção e vai para outra casa, que você com certeza vai encontrar que não é pessoas que sejam cristãs, tá certo? Às vezes você encontra alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, falou, nós éramos da igreja tal, o que aconteceu? Por que vocês se afastaram? Aconteceu isso, às vezes a pessoa entra em detalhes, conta, não vamos aqui esticar o assunto, mas aí você, com a palavra de Deus, você começa a mostrar, ora e fala do amor de Deus. Por quê, irmãos?
É sabido que nesse mundo a gente tem aflição. E isso não sou eu que digo, Jesus disse, no mundo tereis aflição. E muitas vezes, irmão, nós enfrentamos aflições dentro da nossa própria comunidade. Né? São pessoas que muitas vezes nos distratam, nos maltratam. Agora, uma coisa é o maltrato, é o distrato que alguém pode fazer com você. Outra coisa é você abrir mão de Deus, porque o que acontece na realidade é que a pessoa se entristece com a maneira como ela está sendo tratada lá na comunidade, a maneira como alguém falou, e ao invés dela, como diz o próprio Senhor Jesus ensinando, que se eu tenho alguma coisa contra o irmão, eu tenho que deixar minha oferta no altar, ir lá me consertar com ela, falar, olha fulano, eu não gostei da maneira como você falou comigo. Nós somos irmãos, nós somos cristãos, nós somos irmãos em Cristo, nós devemos ter comunhão. Você me falou isso, você falou isso e isso de mim. Eu não gostei, eu vim aqui para nós conversar. Eu exijo de você uma retratação, porque você não deveria ter feito assim. Ou então, se foi você que fez com ele, olha, eu me arrependo de ter feito isso. Eu quero ter comunhão, porque sem comunhão nós não vamos chegar ao céu. Como é que eu posso chegar ao céu se eu não consigo perdoar o meu irmão, não consigo ter comunhão? Como é que eu posso ter comunhão com Deus? Como é que eu posso viver em comunhão com alguém e dizer que tenho comunhão com Deus se eu aborreço, se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão? Então, essa deveria ser por aí o caminho. Mas muitas vezes falta conhecimento, falta ensinamento, e a pessoa se entristece e sai da comunidade. E abandona Deus, que é o pior de tudo, porque se ela saísse da comunidade e desse um tempo, ou fosse para uma outra denominação, sem abandonar o Senhor, tudo bem. Mas o pior é que a pessoa abandona Cristo e volta a praticar as coisas erradas que praticava antes de conhecer Jesus. E o pior de tudo, o pior do pior de tudo, é que ninguém percebe nada. O pastor está cochilando e babando no cajado. A pessoa se afasta, ele nem dá falta. Antigamente os pastores eram mais diligentes. O irmão faltou um culto, faltou dois, ele já reunia ali a esposa, pegava a esposa e ia fazer uma visita para aquele casal, para aquela família. Oi, irmãos, pai do senhor, tudo bem? Ali chegava, já realizava ali, fazia uma oração, sentavam ali e conversa vai, conversa vem. Daí a pouco o pastor achava ali um momento oportuno e falou, irmãos, nós estamos aqui visitando o irmão porque a gente tem sentido a sua falta, o que está acontecendo, o que houve? Aí, como já estavam ali, já tinha quebrado o gelo, tudo, estava, né? A pessoa acabava abrindo o coração, às vezes estava triste com alguma coisa, alguém tinha falado alguma coisa, e ali o pastor, né, se estava ferido, o pastor já aplicava o bálsamo ali, entendeu? Era assim que funcionava. Agora, hoje não. Camarada fica um ano, aí passou o período, camarada, se ele é membro da comunidade, faz parte de ser, 3 ceias depois, sem procurar nem saber o que aconteceu, já desliga ele do rol de membro, ele já não pode participar mais de ceia. Mas não vai saber o que aconteceu, não vai perguntar o que houve, não leva, né, o curativo, o remédio. Por quê? É uma pergunta que eu tenho feito. Irmão, só para você ter uma ideia, se vocês saírem hoje, você montar uma equipe, sair hoje para fazer um trabalho de evangelismo, de porta em porta, o que você vai encontrar de gente desviada dos caminhos do Senhor não está escrito. É uma coisa assim enorme. É muita gente que um dia pertenceu à igreja, cantou em coral, cantou com a mocidade, foi obreiro e estão parados. Por quê? São soldados feridos que foram largados na beira do caminho. É triste isso. Se nós tivéssemos condição de reconquistar todos os desviados que passaram um dia pela igreja e fizeram parte da igreja, nós encheríamos templos e templos e templos. E o pior, hoje já não se evangeliza mais. Não se testifica do evangelho. Hoje, a cristandade, em muitos lugares, ela não sai de dentro das 4 paredes do templo. E é muito fácil ser crente dentro de um templo. Mas o verdadeiro testemunho deve ser dado lá fora, pela maneira de ser, conforme está dizendo aqui essa lição de hoje. Ok, meus amados irmãos? O verdadeiro profeta de Deus deve ser da mais alta confiabilidade, deve internalizar a palavra de Deus dentro de si e deve ser consciente da sua missão. Então, quando esse atalaia tem essa consciência, ele vai. São poucos. Eu tenho visto muitas pessoas na Praça da Sé em São Paulo, em outras praças, em outras cidades. Eles não estão nem aí, levam ali o seu megafone, chega lá e eles pregam o evangelho, muitas vezes são barrados pelas autoridades, porque
Hoje, se você pegar um carro de som aí, com aquelas músicas profanas, você sai a avenida fora tocando no mais alto volume, as pessoas são obrigadas a engolir. Mas quando começa a se pregar o evangelho em praça pública, logo alguém se incomoda e chama a guarda municipal, chama a polícia, e eles chegam querendo fazer você parar. Eu já vi isso acontecer. Ou então o diabo levanta um dos seus instrumentos e vai lá afrontar o pregador. Como também já observei, já vi isso acontecer. Mas o verdadeiro atalaia, ele não se cala diante. Mesmo sendo aprisionado, ele vai. Se ele for lá para a cadeia, ele vai aproveitar o espaço para pregar para os presos que estão lá. Vocês sabem por que eu estou aqui, pessoal? Estou aqui porque eu estava pregando o evangelho. Já que eles puseram aqui, nós vamos pregar para vocês. Você já conhece Jesus? Muitos ali vão conhecer Jesus, são crentes, né? Porque aceitam Jesus lá na prisão. E com certeza ele vai ser uma bênção lá. Mas é isso que tem acontecido. Agora, eu posso me acovardar? Você vai se acovardar por conta disso? Não. Você vai, se você realmente é um verdadeiro atalaia do Senhor, você vai colocar em prática a palavra de Deus e vai fazer a obra de Deus conforme o Senhor requer que façamos, com fidelidade a Ele. O primeiro ponto vem falando que o profeta, ou seja, o julgamento de Deus é reto e justo. Então Deus não vai julgar de qualquer maneira. Deus julga e o julgamento de Deus é reto e justo. O justo que se afasta de Deus será responsável pelos seus pecados. Está vendo? E aquele ponto que eu falei aqui a princípio, né, que muitos atalaias têm se afastado da missão que Deus lhe deu e têm enveredado por outros caminhos, que já citei aqui também. Então, tem se dedicado mais com aquelas outras coisas do que com o chamado que Deus lhe fez. E o que é que Jesus fala? Jesus diz que nós não podemos servir a dois senhores. No caso ali, Jesus está dizendo, né, servir a Deus e ao dinheiro. Mas será que esses homens estão servindo, né, a outro senhor por outra coisa? Não, é o dinheiro, é a finança, é a facilidade de ganhar dinheiro, principalmente na política. O camarada entra pobre, daí 8 anos o camarada já está rico, porque é uma coisa de doido, e é bom a gente nem querer entender, tá certo? E aí quer acender uma vela para Deus e outra para o diabo, e aí não dá certo, irmão. E o que é que o Senhor está dizendo? O justo que se afasta de Deus será responsável pelos seus pecados. E isso eu não estou falando de atalaia. Qualquer irmão, qualquer irmã que abre mão dessa fidelidade a Deus e se enveredar pelo pecado, tudo que bom você fez na vida vai ser passado uma borracha. Deus esquece, vai contar em piedade. Ela vai falar mais alto. Então precisamos ter cuidado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não poderá recorrer aos seus autos de justiça realizados no passado para salvar-se. Como nós vemos ali Jesus falando mais uma vez, quando ele diz que naquele dia muitos vão se apresentar diante dele dizendo: mas Senhor, no teu nome, lá na minha rua eu curei, expeli demônio, eu louvei o teu nome, eu te adorei, eu fiz e aconteci. E a resposta do Senhor ali vai ser o quê? Afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Isso é triste, né? Ou seja, você nadou o oceano inteiro e morreu na praia. E não é isso que Deus quer para mim nem para você. Não é isso que Deus espera. Mas Deus espera uma fidelidade eterna. Ser fiel até a morte. É isso que está escrito. E dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que vencer dará todas as coisas. É o que está escrito, irmão. Então você caminhou durante 20, 30 anos da sua vida. Por que que agora você vai desgringolar para outro lado? Por que que agora você vai querer fazer a vontade do inimigo? Não pode, irmão. O mesmo Deus que te trouxe até aqui é o mesmo que vai te conduzir até a eternidade. Se você viveu com pouco, Deus vai continuar te dando o necessário para sobreviver. Jesus não prometeu a nenhum cristão que nós íamos viver numa colônia de férias. Mas no mundo teríamos aflições, enfermidade, problemas, N problemas. Mas ele prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Então é isso que é importante para nós. É isso que nós temos que ter em mente. E continua dizendo aqui: caso não se arrependa antes de morrer. Ou seja, se essa pessoa que serviu ao Senhor com interesse e coração e depois abandonou o Senhor para praticar coisas erradas, se ele não se arrepender antes de morrer, ele não terá nenhuma recompensa. Não adianta ele chegar diante de Deus e alegar que ele fez ou deixou de fazer. Por outro lado, o Senhor é conhecido pela sua justiça, conforme o Salmo 9, verso 16, que pode ser definida como
a conformidade de Deus com a sua lei moral e espiritual, a harmonia da natureza divina com a sua santidade, como descrito pelo pastor Ezequiel Soares. Assim, o Senhor Deus é íntegro, não faz acepção de pessoas, seja para castigo ou para premiação, conforme Romanos capítulo 1, verso 18 e capítulo 2, verso 6. Então, da mesma forma que o Senhor premia o justo com bênçãos, com vida eterna, com galardões, o Senhor vai premiar o injusto, o pecador, com a condenação eterna, com o sofrimento eterno, com a condenação no Geena, no lago de fogo, porque é esse o lugar que irão aqueles que se rebelarem contra o Senhor, ou que não valorizarem a sua salvação. No ponto 2 está dizendo que a justiça do justo não o fará escapar do dia da sua prevaricação. O que isso quer dizer? Que a pessoa que viver durante um período da vida de acordo com a vontade de Deus, não a libera depois para passar um tempo vivendo segundo a carne, como se tivesse um crédito junto a Deus, Ezequiel 18 e 24. Por outro lado, o ímpio que aceita Jesus e se desvia do mal, que o recebe como Salvador e Senhor da sua vida, conforme João capítulo 1, versículo de 12 a 13, recebe o perdão dos seus pecados e é purificado. Arrependimento e conversão para os pecados serão apagados, conforme Atos capítulo 3, verso 19 e 1 João capítulo 1, verso 9. E nunca mais me lembrarei dos seus pecados, diz o Senhor, Jeremias capítulo 31, verso 34, parte B, e Hebreus capítulo 8, verso 12. Os pecados perdoados não serão mais imputados. Então vemos aqui que se a pessoa viver durante um período da vida de acordo com a vontade de Deus, não a libera depois para passar um tempo vivendo segundo a carne, como se tivesse um crédito junto a Deus. Você entendeu isso aqui? É o que a gente tem visto na prática. A pessoa fica um tempo na presença de Deus, servindo o Senhor com toda fidelidade. Aí depois, como se ele tivesse lá um depósito no banco do céu, um crédito, ele fala assim, bom, eu servi o Senhor aqui por uns 3 anos, né, me dediquei 100% ao trabalho do Senhor, agora eu vou passar um período de férias lá no mundo. Aí ele vai praticar as coisas que Deus não se agrada. O que o Senhor está dizendo aqui através do comentarista é que ele não tem crédito nenhum. Se ele morrer nesse período, que ele está de férias lá no mundo, praticando as coisas que o inimigo gosta, ele vai descer para o abismo, vai descer para o tormento eterno. Ele não vai para o paraíso. Por quê? Porque ele estava em transgressão a Deus, porque não existe essa questão de crédito. Ou você é ou você não é, ou você está com Deus ou você está com o diabo. Não tem como, Senhor, me dá licença um pouquinho aí, que eu vou, né? Me deu vontade de praticar algumas coisas ali do mundo e eu vou. E se acontecer dele morrer, está perdido. Aquilo que eu falei a princípio. Não adianta ele chegar, mas Senhor, eu fui fiel ao Senhor tantos anos da minha vida, parte da minha vida, quase a minha vida inteira, eu fui fiel ao Senhor, fiz isso, preguei na minha rua, cantei, orei, evangelizei, profetizei, fiz e aconteci. E o Senhor está me condenando. E a nossa amizade, como é que fica? Né? Porque tem gente que usa, né, esse termo. E a nossa amizade? E a nossa comunhão? Não existe amizade. Não existe comunhão. A comunhão e a amizade é quando você está na presença do Senhor fazendo a vontade do Pai. Pois é o que Jesus diz. Aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai. E eu e ele viremos a ele e faremos nele morada. Então esse é o contexto exato. Então quando eu guardo os mandamentos do Senhor, eu estou demonstrando amor ao Senhor Jesus. Por outro lado, eu já estarei sendo amado do Pai, porque eu estou fazendo a vontade dele. E essa comunhão é tão estreita que Deus e o Filho virão a mim fazer morada, que é o que o Senhor Jesus diz. Eis que estou à porta e bato. Quem ouvir e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, a partir do momento que eu me entreguei para Jesus, decidido em servir a ele, com interesse de coração, obedeci a ele, guardar os seus mandamentos, eu me tornei morada de Deus. Eu me tornei morada do Espírito Santo. Então essa comunhão é intrínseca. Mas a partir do momento que eu me desvio do caminho do Senhor, peço para o Senhor umas férias para ir gozar no mundo, fazer o que o mundo oferece, então eu estou abandonando o primeiro amor. É por isso que está escrito
Lembra-te de onde caíste e arrepende-te e volta ao primeiro amor. Porque se acontecer de eu morrer ou você morrer na situação em que você se encontra, você vai descer direto para o abismo. Você vai para o sofrimento eterno até o dia do juízo final. E não adianta vela, né, de corpo presente, nem de corpo ausente, nem missa de corpo presente, nem missa de 7º dia, de 30 dias, não adianta nada. Porque depois que você fechou os olhos aqui, você segue para juízo. Ou você vai para cima, ou você desce para baixo. E a palavra de Deus diz que o caminho do sábio entendido é para cima, para se desviar do inferno. O inferno é sepultura. Inferno é sofrimento, é tormento. Ok, irmão? Então, aqui está sendo a palavra de Deus pregada com todas as letras. Então diz aqui ainda, por outro lado, o ímpio que aceita Jesus, nós já lemos aqui, né? Ele tem os seus pecados perdoados, e aí a palavra de Deus diz, conforme já lemos aqui, passamos as referências, Deus lança no mar do esquecimento e não se lembra dele jamais. É diferente. Então, quando o ímpio reconhece, né, a sua situação diante de Deus, perante Deus, e se arrepende, e toma uma atitude de servir o Senhor para ter vida eterna, paz e alegria, gozo na alma, então todos os seus pecados, independente de quais sejam, eles serão perdoados e lançados no mar do esquecimento. O seu nome é escrito no livro da vida, e ele passa agora a gozar, né, de todas as benesses que Deus tem para os seus filhos, porque ele se torna agora filho de Deus por adoção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No outro ponto aqui, no terceiro ponto, está dizendo que a responsabilidade, qual é a responsabilidade da igreja atual? Aquele que negligenciar o seu chamado, está falando aqui com os obreiros, não avisar ou alertar a igreja do juízo de Deus e concordar com o pecado, passar a mão por cima do erro, deixará a igreja morna e iludida, conforme está registrado em Apocalipse, capítulo 3, versos de 15 a 18. Ser negligente é acomodar-se diante das conveniências e se acovardar, não proclamando a verdade com medo de represálias ou algum dano. Irmãos, eu tenho visto tanto isso. Já vi isso acontecer ao vivo e a cores. O pecado entrou dentro da igreja. As pessoas andam de qualquer jeito, fazem o que bem quer, e ali choram, dançam, pulam, mas entra um vazio e sai chutando lata. Por quê? Porque o atalaia, o homem de Deus, ele está cego, ele faz vista grossa para o pecado, para a impiedade, para toda sorte de coisa ruim que Deus abomina. Está ali, né, babando em cima do cajado, cochilando. E quando Deus envia um pregador e ele chega lá, balança a figueira, ele é expulso. Esses dias não pode falar, já há algum tempo atrás, eu vi um vídeo, ele está aí no YouTube, não sei se os irmãos tiveram a oportunidade de ver, um pregador foi convidado para ir numa determinada igreja. Não sei, não me lembro agora que ministério, que denominação era aquela. E Deus usou aquele vaso. E ele começou a botar os pingos nos i, como a gente costuma dizer. E de repente, ele começa a revelar algumas coisas erradas que estavam acontecendo dentro daquela comunidade, daquela igreja, né? E alguém se levanta lá e tomou o microfone da mão daquele pregador. Parece que o negócio ali era muito sério. Tinha um envolvimento ali, acho que de uma irmã com um pastor, ou alguma coisa assim. Eu preciso dar uma olhada para me entender o que foi que aconteceu. Mas está no YouTube. E a coisa fechou, o templo fechou ali, e eles bateram naquele irmão, o irmão saiu de dentro daquele templo, né, debaixo de pancada, machucaram ele, e ele fez um vídeo, alguém fez um vídeo, e ele chamou inclusive a polícia, porque ele foi agredido dentro do templo por pregar a verdade, pregar a palavra de Deus e trazer uma revelação do que estava acontecendo ali. Agora eu pergunto, será que Deus mudou? Você não conhece o povo que está naquela denominação. Aí você recebe um convite para pregar num culto, uma festividade. Aí chega lá, Deus te mostra o que está acontecendo. E aí você põe o dedo naquela ferida. E você é agredido.
e é expulso daquele templo porque falou a verdade, porque as pessoas que estão ali não aceitam, é o que nós estamos vendo nos dias atuais. É por isso que o Senhor fala aqui que ele não pode ter medo, se acovardar, porque essas pessoas são obstinadas. Elas estão acostumadas com o pecado, com a impiedade, de tal forma que a mente já está cauterizada. Então, qualquer coisa que você venha falar da parte de Deus que fira ou que vá de encontro com aquela situação que estão vivendo, eles vão se levantar, porque eles querem ouvir palavra que massageia o seu ego. Você quer ser ovacionado numa igreja, você que é obreiro, numa denominação, quando for convidado, pregue sobre cura divina, pregue sobre prosperidade, casamento, casa, apartamento, carro, dê a chave para um, dê a chave para outro, mande a pessoa levantar o pé do chão, mande a pessoa bater palma, chama as pessoas lá na frente para Deus abrir as portas da prosperidade, você vai ver. E se você fizer um salamaleque bem feito, você vai ser convidado várias vezes para ir lá. Olha, aquele irmão é a benção. Aquele irmão, você precisa ver, aquilo lá é o nome de Deus, aquilo é uma benção. Por quê? Porque você pregou o que eles queriam ouvir e não pôs o dedo na ferida deles. Mas vai pregar contra o pecado, contra o adultério, a prostituição. Vai pregar sobre isso. Vai apontar o erro. Eles vão te apredejar. Ou então fazer que nem fizeram com aquele irmãozinho lá. Vão tomar o microfone dele e vão tirar ele no empurrão, no soco e no pontapé, até jogar ele lá fora. Vamos aqui ao tópico 3. Muitos são ouvintes, mas não praticantes. Tem esse ponto aqui também. Mas é fundamental refletirmos sobre esta questão, ouvir e praticar. O Senhor Jesus abordou este tema em seu sermão, lá em Mateus, no capítulo 7, 24 a 27. E, posteriormente, quando nos momentos finais com seus discípulos, em João, no capítulo 13, verso 17. O apóstolo Tiago exortou sobre a importância da prática da palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, verso 22. Contudo, também é relevante atentarmos para o fato de que Deus não se engana com uma prática meramente formal, sem que todo o ser da pessoa esteja envolvido, conforme Isaías, capítulo 1, verso 11 a 16, Mateus, capítulo 25, 23, melhor dizendo, versículo 25 a 28, e Marcos, capítulo 7, verso 6. Então, nesse ponto aqui, o que nós podemos tirar? Podemos tirar o seguinte: nós já falamos em lições anteriores de que quando nós, e foi o apóstolo Paulo quem disse isso, que quando nós adorarmos o Senhor ou louvarmos ao Senhor, nós precisamos adorar e louvar o Senhor com o espírito, com a alma e com o corpo. Porque o Senhor Jesus, uma vez, ele disse, quando ele viu aquele movimento, ele disse: esse povo, eles me adoram de lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Então, o que nós vemos aqui, nos dias em que vivemos, é muito formalismo. As pessoas, elas estão habituadas a ir ao templo e prestar ali um culto a Deus, mas um culto vazio. Porque as pessoas não se envolvem. Preste atenção. No passado, não é que eu sou saudosista, irmãos, mas é claro que muita coisa que eu presenciei ainda quando era criança, na minha pré-adolescência, adolescência e mesmo na minha mocidade, até chegar na idade que eu estou, eu presenciei muitas coisas dentro da casa de Deus. E uma pergunta e uma interrogação que fica é a seguinte: você tem visto Jesus batizar com o Espírito Santo nos cultos que você tem participado? Você tem visto Jesus batizar com o Espírito Santo na escola dominical? Você tem visto Jesus curar paralítico nos cultos que você tem participado? Ou você está cansado de ver aqueles cultos chamados culto de libertação, onde as pessoas ficam fazendo salamaleque, rodando a pessoa, gritando no ouvido da pessoa e passando azeite aqui e ali, como se o azeite fosse mais poderoso do que o Senhor Jesus e o Espírito Santo. Então, quando a gente compara uma coisa que acontecia há um tempo atrás com o que está acontecendo hoje, qual é a conclusão que eu chego? A conclusão que eu chego é exatamente o que eu acabei de ler. Hoje nós temos muito formalismo. Não existe mais uma comunhão perfeita com o Senhor. Por quê? Porque as pessoas não oram, as pessoas não lêem Bíblia, as pessoas não jejuam, as pessoas não se consagram. E o pior de tudo, perderam o temor a Deus. Então a religião tornou-se como uma bandeira, um escudo para aquelas pessoas.
Eles morrem pela religião, mas eles não morrem por Jesus. Eles defendem a religião de unhas e dentes, mas eles não defendem Jesus, porque qualquer coisa que vier na contramão daquilo que ele acredita, ele se cala. Ele não se levanta dentro de uma condução, por exemplo, para contestar alguém que está falando mal do Senhor Jesus, ou dos evangélicos, ou dos crentes. Automaticamente aquela pessoa é um instrumento nas mãos do inimigo e muitas vezes não entende nada, é um ignorante. Mas ele prefere ficar de boca fechada do que dizer, amigo, espera aí, o que você está falando aí? É claro que você vai arrumar um problema. O que você está falando aí? Você está falando de crente? De que crente que você está falando? De que igreja você está falando? Você conhece o Senhor Jesus? Você conhece Deus? Porque isso é ser atalaia. A função de um atalaia não é simplesmente botar o dedo no pecado, na ferida da pessoa, mas esclarecer, ensinar a pessoa. E o que o profeta diz? O profeta diz que o povo erra por falta de conhecimento. Então, se o povo não tem conhecimento, o povo vai errar. O povo vai entender tudo errado. Então é preciso que haja ensinamento. Por que Jesus no batismo nos dias atuais não cura? Então é preciso fazer uma campanha de cura e de libertação. É claro que muitas pessoas são curadas, porque aquelas pessoas creem que o Senhor pode fazer o milagre, mas muitas vão e voltam da mesma forma, porque elas acham que é o pregador que está ali é que vai curar elas. Elas não têm fé. Batismo com o Espírito Santo hoje é as pessoas ficarem no ouvido da outra e dizendo, dobra a língua e fala blá 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 blá, faz aí um barulho aí que todo mundo vai entender que você foi batizado com o Espírito Santo, e não é isso, irmão. Isso é blasfêmia. Então nós vemos essa situação. Precisamos refletir sobre essa situação. Aonde que nós queremos chegar? Se vamos continuar passivo a tudo que a gente está vendo, ou se a gente vai se levantar como atalaia para confrontar essas coisas que o inimigo tem colocado no meio da igreja, e as pessoas estão hoje defendendo mais a religião do que o santo evangelho. Diz aqui assim, Deus abomina a presunção. Olha aqui, está aqui o ponto. Os moradores de Judá diziam que a terra pertencia a Abraão e lhes foi dada por possessão. Ninguém tinha o direito de tirá-la de suas mãos. Muitos judeus no tempo de Jesus achavam que não necessitavam de salvação pelo fato de serem descendentes de Abraão, tendo por isso a garantia automática de participar do reino de Deus, conforme está registrado em Mateus capítulo 3, verso 9, João capítulo 8, verso 33 a 37. O próprio Senhor Jesus revelou que o fato de uma pessoa declarar Senhor, Senhor, e usar o nome de Jesus para profetizar, expulsar demônios e fazer maravilhas, não a libera a praticar a iniquidade, descumprindo a vontade de Deus, conforme registra Mateus capítulo 7, 21 a 23. O povo no tempo de Ezequiel desprezou a relevância de um viver de acordo com a vontade de Deus. Ezequiel capítulo 33, 25 a 29. Então, essa é uma das questões que o Senhor Jesus abominou naquele tempo, porque o povo se julgava filhos de Abraão. Então, eles eram herdeiros de uma promessa que, independente do que eles fizessem, eles já estavam garantidos. E não era isso. Da mesma forma, foi o que aconteceu com Ezequiel. O povo desdenhou a ordem de Deus através dos profetas, que foi dada pelos profetas, e por conta disso pagaram um alto preço. Muitos morreram em Jerusalém, outros foram cativos para a Babilônia, e depois de 70 anos eles tiveram a oportunidade de voltar, porque muitos ouviram a palavra do profeta que disse que se eles se arrependessem, eles teriam uma nova oportunidade, porque Deus sempre tem os remanescentes, e Deus tem esse remanescente. Tá? Então, a mesma coisa diz a respeito a nós. Então, nós não podemos expelir demônios e curar os enfermos e fazer um monte de coisa, usar o nome do Senhor Jesus e transigir com o pecado. Porque Deus, Ele exige de mim e de você, irmão, santidade, pureza, separação. Santidade quer dizer separação. E o Senhor Jesus diz assim, vocês estão no mundo, mas vocês não pertencem ao mundo. Se vocês fossem do mundo, o mundo vos amaria. Mas como vocês não são do mundo, o mundo vos aborrece. Então, esse é um ponto que eu e você precisamos entender. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Nós estamos aqui de passagem, somos forasteiros. Então, nada desse mundo nós podemos levar. Nós não podemos ter para nós ou colocar o nosso coração. Por isso que Jesus disse que nós não podemos colocar o nosso coração nas coisas materiais. Porque o que acontece na prática? Quando eu busco riqueza, fortuna, ouro, prata, eu vou ter
no mínimo 3 problemas. Primeiro, eu vou ter problema com juro, queda de bolsa, que um dia sobe, outro dia desce. Segundo, com os ladrões, sequestradores. Depois, com a traça, com a ferrugem. Aí Jesus aconselha, é melhor você juntar tesouro nos céus. Lá o ganho é garantido. Lá não tem ladrão, lá não tem traça e lá não tem ferrugem. O que você conquistar, está conquistado. Então é isso que eu tenho que ter em mente. Aqui eu estou de passagem. Eu tenho como sobreviver hoje e amanhã Deus está providenciando. Louvado seja o nome do Senhor. Mas crente não pode ser rico? Pode, desde que não tenha o seu coração preso nas riquezas materiais. Primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É o que está escrito, irmão. Então, quando a pessoa ele tende para a impiedade ou para as práticas mundanas, ele vai ter que abrir mão do que ele estava fazendo para Deus, porque Deus não vai aceitar mais ele naquela situação. Assim como Deus quer eu e você 100% para ele, o diabo também não é diferente. Ele vai querer você 100%. Ele não vai aceitar. Ele pode até aceitar você, né, dentro da igreja, mas ele sabe que no momento, quando você menos esperar, ele vai passar a foice em você e vai te levar 100% para o inferno. Tá certo? Mas Deus não. Deus não aceita. Ou você é 100% dele ou você não é. E ponto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um outro ponto aqui diz assim: tem muitos ouvintes, mas não obedientes. A palavra de Deus anunciada pelo profeta Ezequiel não era obedecida, pois os seus corações estavam longe do Senhor. Para os judeus exilados, escutar Ezequiel era um passatempo, como se ele fosse um ator ou contador de história. Por não ter outra ocupação, ele se reunia para ouvi-lo. Infelizmente, hoje muitos vão às reuniões da igreja por ir, mas nem sabem o que significa estar num culto de adoração a Deus. Essas pessoas não honram ao Senhor, nem o adoram em espírito e em verdade, conforme registra João capítulo 4, 23 a 24. O Espírito Santo não se manifestará na vida de quem vai aos cultos como se fosse a um entretenimento ou a um show. As promessas e as heranças são dissipadas conforme cometemos abominações e não nos arrependemos delas. Então, os irmãos compreenderam o que nós já falamos? Muitas pessoas vão para o templo porque já estão habituados a isso. Já virou uma rotina. E às vezes ela não quer ir para outro lugar, então ela se troca, pega a Bíblia, depois de procurar por um bom tempo, porque nem sabe onde largou a Bíblia, e às vezes esqueceu até lá no templo. E vai. Fica ali 2 horas, 1h30, 2 horas, 2h30, dependendo da duração do culto. Louva, a palavra entra no ouvido e sai no outro. Às vezes até se emociona. Chora, reconhece que está em falta diante do Senhor. Na hora do apelo até vai lá na frente, mas quando sai para fora volta a mesma coisa. Por quê? Porque falta a obediência à palavra de Deus. É um ouvinte, mas não é praticante. E o Senhor quer pessoas que ouçam e pratiquem, e que obedeçam o que está ouvindo ou que está lendo, que é a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O outro último ponto vem dizer que o ímpio que não se converter morrerá nos seus delitos. Foi o que o Senhor falou para Ezequiel. Você está vendo ele andando errado? Sim. Então vai lá e mostra para ele o caminho que ele está andando. E diga para ele quais serão as consequências se ele persistir nesse caminho. Se ele morrer no erro porque não quis retroceder, não quis voltar atrás, ele morre no seu pecado. Mas você se livrou do sangue dele. Então diz assim, o profeta Ezequiel, como Atalaia, tinha a incumbência de advertir seus compatriotas de que a sua permanência no pecado e na rejeição a Deus resultaria em morte. Se o profeta deixasse de advertir os ímpios, ele seria responsabilizado pela morte deles, conforme Ezequiel capítulo 3, 18. Os apóstolos Pedro e João declararam aos que lhes disseram que não mais falassem de Jesus. Não podemos deixar de falar, Atos capítulo 4, verso 20. Paulo considerava que era um dever pregar o evangelho a todos, Romanos capítulo 1, verso 14. Então nós vemos aqui que a incumbência ou a responsabilidade de anunciar o evangelho e mostrar o que acontece com aqueles que andam pelo caminho largo e aquilo que vai acontecer com aqueles que andam pelo caminho estreito, onde não entra bagagem, que é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se eu estou pregando, mostrando, e a pessoa persistir no erro, continuar andando pelo caminho largo, praticando as coisas que Deus abomina, ele vai perecer no seu mau caminho.
mas eu estou livre do sangue dele. Essa é a mensagem. Por isso Pedro e os apóstolos aqui, quando eles foram confrontados, que eles deveriam parar de pregar no nome de Jesus, aí nós vemos aqui que Pedro e João declararam aos que lhe disseram que não mais falasse de Jesus, eles disseram: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eles viram o Senhor Jesus, eles acompanharam o Senhor Jesus. Então, eles ouviram a palavra e viram as grandezas de Deus, eles viram os milagres que Deus realizou no meio deles, e eles agora eram testemunhas, e por isso eles se recusaram a parar de falar desta salvação maravilhosa. E Paulo também conclui dizendo aqui que ele considerava um dever pregar o evangelho a todos, conforme está registrado em Romanos capítulo 1, verso 14. Concluindo, irmãos, a trombeta soará no momento, num abrir e fechar de olhos, mas o povo precisa ser avisado acerca deste som. Nós fomos constituídos como atalaia sobre o mundo e cabe a cada um exercer seu papel antes que seja tarde demais. Tarde demais. Para as pessoas que não deram crédito e para você que deixou de falar. Porque vai ser um ai para você que teve N oportunidade de falar do amor de Deus e não falou. Se calou diante de situações. Quantas vezes Deus te coloca diante de pessoas necessitadas, carentes de ouvir uma palavra, muitas vezes com intenções de tirar a própria vida, e você tem o sentimento de que precisa falar com aquela pessoa, e você se omite, você fica ali como se fosse um crente secreto, apenas observando e vai embora e não fala. Irmãos, sejamos corajosos e falemos em tempo e fora de tempo a palavra de Deus. Deus quer que sejamos um instrumento nas suas mãos, para louvor e para a sua glória, para a glória do seu santo nome. Ok, irmãos? Que Deus abençoe. Quero agradecer a Deus e aos irmãos por ter nos acompanhado, estar nos acompanhando todos os domingos nessas aulas, que Deus tem nos dado a oportunidade de trazer para todos aqueles que têm nos acompanhado. Quero agradecer a todos os irmãos que já se inscreveram no canal, aqueles que estão se inscrevendo, e o meu pedido, como sempre, é aquele: deixe o seu joinha. Meus irmãos, esse joinha, ele é importante, porque é através desse joia que o YouTube vai perceber que vocês estão gostando do conteúdo que está sendo colocado aqui. E com isso, ela se encarrega, ou seja, essa plataforma se encarrega de divulgar mais, de enviar para mais grupos, para mais pessoas. E esse é o nosso intuito, é alcançar o maior número de pessoas no nosso país, e talvez fora dele, né? Então, é com a ajuda dos irmãos que nós vamos conseguir, abarcar muito mais pessoas. Eu tenho convicção que eu não estou aqui contando história de Trancoso. Eu tenho me dedicado e me dedico cada vez mais em trazer uma palavra de fé e de esperança, uma palavra de vida eterna, trazendo essas aulas dentro do contexto, dentro daquele entendimento que o Senhor tem me dado, apontando as falhas de dentro das nossas organizações, porque nós não podemos querer tapar o sol com a peneira. Então é diante dessas realidades e dessas verdades que a Bíblia nos traz através dos seus ensinamentos, é que nós estamos aqui. E eu tenho certeza que muitos irmãos compactuam comigo nessa mesma comunhão, porque tem visto, e nós estamos orando, jejuando, consagrando a nossa vida para que haja um despertamento mundial, e que o Santo Espírito seja derramado sobre as igrejas, que muitos obreiros despertem desse sono letal que tem levado muitos irmãos à prática do pecado, a voltar para o mundo. Que possamos despertar antes que seja tarde demais, porque o que nós concluímos aqui é que a trombeta soará num abrir e fechar de olhos. E nós temos uma grande responsabilidade, nós temos uma grande missão, a missão de anunciar o Evangelho, de ensinar, porque o mesmo Senhor Jesus que mandou pregar o Evangelho a toda criatura, ele registra em Mateus: e de ensinai as nações a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então esse é o dever, esse é o chamado que Deus me deu, de ensinar. E eu estou aqui me colocando à disposição de centenas de milhares de irmãos no Brasil e no mundo,
para continuarmos ensinando a palavra de Deus e mostrando que somente por meio de Jesus Cristo nós teremos a salvação garantida. Ok? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos conceder.